Vamos sentar. Então, quem ainda não pegou o livro, tá? Tem unidades aqui, tem mais ali dentro na caixa também. Só aquela orientação, tá? Se você for querer ficar com o livro custa R$20. Tá? Aí você pega o QR Code aí na frente do seu banco aí, você faz a transferência, Pix para a igreja, tá? E depois você passa o comprovante para mim, tá? Só para prestar contas para o tesoureiro. Tá? Mas se você aperrear também, não esquenta não, que a gente dá jeito. Agora, se eu disser, pastor, eu quero estudar, mas não quero o livro, tá? Não faz, sei lá, não tem interesse em guardar o livro. Aí você pega emprestado, tá? Pode pegar, irmão. Você pega emprestado, se compromete a não rabiscar, não rasurar, não estragar o material, e aí depois você me devolve, ao final dos estudos, a gente devolve, tá? Mas se quiser, R$20 a unidade. Tá? E se você, de repente, fala, pastor, não curto livro físico, gosto de livro digital. Tá? Eu acho que ainda está por R$ 5,47 na Amazon. A Fiel acho que estendeu a promoção, tá? A editora estendeu a promoção, eles estavam tendo o congresso das mulheres, né? E aí eles normalmente fazem essa promoção. Então calhou aí de começar junto, né? Então você tem a oportunidade de, se quiser, adquirir a versão digital. E aí vou até fazer mais merchan aqui, né? Então já mandar uma cartinha para a Fiel para ela pagar a gente, né? Mas a Fiel também tem um serviço, a editora, que publica o livro, tem um serviço chamado... Como é que é o nome do negócio? Peraí, deixa eu achar aqui que eu já dou o nome correto. Né? Fazer propaganda dá nome errado. Acho que é Fiel Cursos. É isso mesmo. Peraí. Pode mandar direto, Pix à igreja, R$20. É isso mesmo, é ministériofiel.com.br/cursos. Tá? Aí eles têm uma plataforma de cursos online, só que você não precisa assinar a plataforma. Tá? Você pode pagar uma taxa única de R$19,90 e aí você tem acesso a todo o acervo de livros digitais deles. Tá? Então você paga uma taxa uma única vez. Aí tem alguns cursos gratuitos lá, né? E aí você tem esse livro, está lá entre os livros que está disponível na plataforma de curso de livros digitais da Fiel. Aí você paga uma taxa única, não é deixa eu explicar direito. O serviço é por assinatura, tá? Para você ter acesso aos cursos, você paga uma assinatura mensal, aí você tem acesso a uma enormidade de cursos, vale até a pena se você quiser se aprofundar nos estudos. Mas se você quiser ter acesso apenas aos livros digitais da Fiel, todos os que eles têm publicados, aí você paga uma taxa única de R$19,90 e você vai ter acesso. Aí a desvantagem é que é na plataforma deles, então você tem que acessar a plataforma deles e ler o livro lá na plataforma. Tá? Não é Kindle, não dá para você ter um dispositivo móvel, né? Você pode acessar pelo seu dispositivo móvel, mas a tela não é a mais apropriada. Mas para ler no computador, num tablet, vai tranquilo. E aí você paga uma taxa única para ter acesso a todos os livros da Fiel, todos os livros que ela tem publicados em versão digital. Mas se você quiser adquirir apenas este em específico, você vai na Amazon, eu acho que ainda está em promoção, você pode ir lá. Aí se você quiser o físico, aí você compra aqui, R$20, porque na editora nem na Amazon está por esse preço. Tá? A editora fez uma promoção de lançamento do livro, a gente comprou na promoção, por um preço, foi R$19,90, uma coisa assim, e aí a gente está repassando pelo preço de custo, praticamente, do livro. Né? Hoje ele já está um pouquinho mais caro, está na casa dos 31 quebrados. Então. E na Amazon você talvez encontre aí por 31, 29, uma coisa assim. Tá? Mas vale a pena você adquirir, então você tem aí N opções. Tá? Hoje a gente vai começar a estudar o livro, então a gente vai ver a primeira parte do livro. Na verdade, não, a gente vai ver a primeira parte inteira, a gente vai ver só o primeiro capítulo. Né? Vai passar pela introdução rapidamente, a gente vai iniciar essa parte 1 do livro,
que é assumindo as nossas posições, assumindo nossa posição, e a gente vai ver o capítulo 1, montando o cenário. Tá? Então tem bastante assunto aqui para a gente ir debatendo, para a gente ir conversando, para a gente ir entendendo como é que ele funciona, tá? Para ir a gente construindo a base do estudo. Tá? Até para já começar a introduzir a temática, tá? A Manuela estava aqui, a Manuela do Marielson, né? Estava aqui na frente, ela veio me fazer uma pergunta bastante filosofal, né? Ela perguntou, então, ela perguntou se Deus sabia que o homem iria cometer os pecados que cometeu, por que Deus permitiu que o homem, né, fizesse aquilo, né? E aí, essa é uma pergunta que faz parte dos debates filosóficos, né? A gente já tratou desse assunto aqui em alguns outros momentos, né? Mas a resposta que eu dei para ela, embora não seja a resposta mais simples, é a resposta que a gente dá, né? Que Deus escolheu criar seres livres, né? Então, Deus escolheu criar seres livres, deu ao homem capacidade de escolhas e o homem escolheu fazer o mal, escolheu fazer o errado. Por isso, ele arca com as consequências da sua escolha, toda a raça arca com as consequências, mas a graça é que Deus não nos deixou a nossa própria sorte, e Ele vem em nosso favor, por intermédio de Jesus Cristo, para nos auxiliar a reverter esse quadro. Mas, se Deus tivesse nos impedido de fazer uma escolha errada, na verdade, aí sim é que Deus teria criado seres humanos amarrados, né? Não teria criado seres vivos, teria criado robôs que só tinham a capacidade de fazer uma única escolha, que seria a escolha correta, né? E teria nos impedido. Então, na verdade, Deus, ao escolher criar seres livres, o mal, a queda, o pecado se tornou uma possibilidade. Óbvio que é uma possibilidade dentro do controle de Deus, dentro da sua imensa sabedoria, Ele sabe o que está fazendo. Deus não foi pego de surpresa, mas o fato é que o mal existe porque Deus criou seres livres, né? As consequências do mal estão aí por conta da existência de seres livres. Mas por que eu estou usando aqui o exemplo da Manuela? Tá? Porque a Manuela já está dando um passo saindo da piscina das crianças e indo para a piscina dos adultos, né? No sentido filosofal, teológico, do pensamento, está aprofundando, questionando as coisas, faz parte do desenvolvimento. Eu quero convidar vocês a fazer o mesmo, tá? Nesse processo de estudos aqui sobre batismo. Então, eu quero convidar a gente a sair da piscina das crianças, dar uma mergulhada na piscina dos adultos, né? E aí, aqui trocadilho, né? Piscina, mergulho, batismo, né? Batismo significa mergulho, então o trocadilho ruim, né? Mas pertinente. Então, a gente vai introduzir um tema, tá? Que aparentemente é um tema simples, porque, sei lá, se você está em uma congregação batista ou está em uma congregação que batiza pessoas que se convertem, né? Isso aparentemente não é um problema, não é um assunto a ser discutido. Tá? Se o batismo é a porta de entrada da igreja, talvez a grande maioria das pessoas já tenham pensado sobre isso, já tenham respostas sobre isso. Contudo, a gente tem alguns desdobramentos práticos que estão implícitos dentro desse tema, que à medida que a gente vai se aprofundando no tema, eles vão surgindo. Tá? E esse é um tema caro à tradição batista, porque, como eu já expliquei para os irmãos, naquela palestra sobre as raízes protestantes, as raízes reformadas da tradição batista, a gente defendeu a tese de que os batistas são aqueles que vão até o extremo dessa discussão, né? Porque enquanto as outras tradições ficaram ali na questão apenas do governo da igreja, a questão apenas da soteriologia da igreja, ou até mesmo da estrutura organizacional da igreja, os batistas deram um passo a mais para discutir quem é que pode fazer parte da igreja, quem é que de fato é parte da igreja e quais são os meios corretos de admissão dessas pessoas. Por isso, nosso debate é sobre o batismo, né? O que distingue batistas, por exemplo, de presbiterianos e de congregacionalistas é o batismo, não é apenas o modo de batismo, enquanto os batistas tradicionalmente batizam por imersão,
e congregacionalistas e presbiterianos, que estão ali dentro do mesmo grupo que sai da igreja episcopal, da igreja anglicana, né, dentro do contexto histórico, enquanto presbiterianos e congregacionais batizam por aspersão e batizam crianças, os batistas rompem com essa tradição, dizendo, olha, nós entendemos que o batismo de criança não é bíblico. O batismo de criança não é o substituto da circuncisão, que essa é basicamente a explicação que os grupos pedobatistas reformados e protestantes dão, tá? Porque o pedobatismo católico tem uma outra percepção, uma outra explicação. Mas a explicação do pedobatismo protestante, do pedobatismo reformado entre protestantes, é de que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Tá? Eu estou fazendo uma resumo a grosso modo aqui. Não estou sendo, obviamente, totalmente honesto com a explicação que eles dão. É uma explicação mais ampla, tem a ver com as alianças do Senhor, a substituição das alianças, que é um tema que a gente vai tratar ao longo dessas lições, tá? Porque o tema faz parte, ele vai ser introduzido em algum momento da discussão, o que são as alianças, como as alianças operam, como as alianças veterotestamentárias são desenvolvidas ao longo até a chegada da nova aliança. A gente vai entrar nessa discussão de por que uma expressão bíblica chamada de nova aliança, né? Se é nova, ela deve ter algum tipo de elemento novo. Então, isso a gente vai vendo ao longo dos estudos. Tá? Mas, de início, a gente vai... eu quero convidar você a ler o livro. Tá? Não se contente apenas com aquilo que eu vou resumir, pontuar aqui aos domingos, mas leia o livro, é uma leitura tranquila, bem confortável. O pastor Jameson, que é o Bob Jameson, né, que é o autor do livro, é um dos pastores da Igreja Batista de Capitol Hill, em Washington, faz parte do grupo ali que está sobre a liderança do pastor Mark Denver, que é o pastor sênior da igreja. Eles que são os formuladores ou os desenvolvedores de um sistema, ou um movimento que a gente chama, que é o movimento 9 Marcas, né? Tem uma série de livros publicados, especialmente por essa editora, a Editora Fiel, e a Editora Vida Nova, são as duas editoras brasileiras que trazem material do movimento 9 Marcas para o Brasil, que é o entendimento de que a igreja genuína tem 9 marcas, né? Entre essas marcas você vai ter a marca da administração correta das ordenanças e dos sacramentos, né? A ordenança / sacramentos, aí é uma questão de nomenclatura, mas o batismo é uma delas, o batismo e a ceia. E são os dois temas que a gente vai trabalhar ao longo do livro, né? O batismo como essa introdução e a ceia como a confirmação dessa membresia. Tá? Então, como é uma marca da igreja bíblica, a administração correta do sacramento da ordenança, da ordenança, do batismo e da ceia, nós precisamos entender o que isso de fato significa. Tá? Então, hoje nós vamos ver a primeira parte, assumindo nossas posições, tá? E aí eu quero convidar você a ir passeando pelo livro. Convido de novo, leia em casa. Semana que vem a gente vai ver o capítulo 2. Tá? Eu vou dar um panorama final ali sobre todos os assuntos que a gente vai ver ao longo das lições. Não estou com pressa, tá? Então, assim, se a gente não vencer o conteúdo de hoje, a gente deixa para a semana que vem. Tá? Eu quero trabalhar bem com os irmãos esse tema. Por quê? Porque eu quero, ao final, junto com a igreja, num debate saudável, de estudo, diante do texto bíblico. Obviamente, a gente está usando o livro como nosso guia de estudos, mas ninguém está obrigado a subscrever o livro. Eu entendo que o autor tem um ponto bastante importante a ser debatido, a ser compreendido, mas o que eu quero é, ao final, como igreja, definirmos uma posição sobre isso, entendeu? Definirmos o que de fato é batismo para nós, o que significa o batismo, como é que nós recebemos pessoas na nossa igreja, como é que nós reconhecemos ou não outros cristãos de outras tradições, tá? A fim de que a gente possa compreender corretamente, dentro da tradição batista e dentro do estudo do texto bíblico, especialmente, o que significa batismo. Tá? Então, eu quero convidar você a estudar o livro, ler, leitura tranquila, margem longa, já mostrei para os irmãos, margem de um dedo, espaçamento confortável,
papel amadeirado, então tudo é tranquilo para você ler, não é um livro cansativo, tá? Não é letrinha miúda, nem margem curtinha, tá? Então dá para você ler numa sentada aí, tranquilo, uma semana e meia de leitura contínua, você mata o livro por completo. A gente certamente vai levar muito mais tempo do que isso para estudar ele por completo. A gente deve levar aí talvez cerca de 2, 3 meses aí estudando esse livro paulatinamente para podermos entender. Entendido essa parte introdutória, de novo, recado para quem foi chegando depois, se você quer adquirir o livro, você pega depois comigo, ou pode pegar agora, tem que ir na caixa ao lado. Roberto, me ajuda? Tem uma caixa aqui, tem outras unidades ali dentro. Então, R$20, fecharam aí? Tá. De novo, eu vou pedir, não fechem essa porta. Tá? Eu sei que ela abre, mas a gente fica preso aqui. Né? Então, se tiver alguma coisa, a gente só tem uma rota de saída e a gente não pode fazer isso. Tá? Então, de novo, vou pedir para o pessoal que está ao redor aí, sempre lembre para não trancar essa porta aí. Eu sei que ela abre, que fica esse processo aí do som entrando, mas a gente tem que achar outra solução. Então, quem quiser adquirir o livro, R$20, tá? Você faz o Pix para a igreja, depois manda o comprovante para mim para eu prestar contas para o tesoureiro. Se você não quiser adquirir o livro, pastor, não quero, só quero estudar, pega emprestado, me avisa, pastor, está só pegando emprestado, tá? E aí, ao final, você me devolve, você só se compromete a não rasurar, não rabiscar, porque esse é um material que a gente vai guardar para utilizar em outros momentos. Então, alguém ainda não pegou, alguém quer o livro? Então, qualquer coisa, faz um sinal que o irmão Roberto auxilia nesse sentido aí. Certo? Dito isso, feito introduções, vamos ao tema propriamente dito. Tá? Vamos orar, na verdade, para começar, depois vamos ao tema propriamente dito. Senhor, dá-nos entendimento agora, porque vamos iniciar uma nova série de estudos. Nós queremos, a partir do texto bíblico, entender o que de fato significa a ordenança que o Senhor nos deixou sobre o batismo e sobre a ceia. Nós queremos ser uma igreja bíblica, uma igreja genuinamente bíblica, que a partir do que a Bíblia nos revela sobre o texto, sobre os temas, assumimos os nossos compromissos. Não queremos apenas ficar nos elementos da tradição humana, mas queremos averiguar se esses elementos são de fato reflexo do texto bíblico ou se são apenas suposições humanas. E, a partir disso, então, assumir compromissos corretos e, assim, propagar a imagem da tua igreja mais fiel ao texto bíblico que o Senhor deixou para nós. Então, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, desenvolve o nosso pensamento, nosso raciocínio crítico sobre o tema, dá-nos capacidade de compreender e de aprofundar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, vamos lá, meus queridos. Primeiramente, vamos estabelecer a importância do debate e nós vamos definir alguns termos, tá? Então, como é um assunto de teologia bíblica, tá? Esse é um assunto de teologia bíblica. Teologia bíblica, eu já expliquei para os irmãos, e a gente repete sempre que for necessário. O que é teologia bíblica? É quando a gente vai ao texto bíblico, compreender o que o texto falou, tá? E, a partir daí, formular afirmações. E aí a gente faz a interpretação dentro do contexto dos livros. Então, por exemplo, quando nós falamos de criação, a gente vai a Gênesis, entender dentro de Gênesis o que Gênesis fala sobre criação. E aí, em Êxodo, existe também um elemento de criação de um povo. Então, nós temos mais elementos sobre criação, dentro do contexto de Gênesis. Então, cada livro contém a sua teologia, embora todos eles componham a teologia como uma forma geral, mas cada livro tem os seus pressupostos, os seus contextos, as suas informações. E a teologia bíblica é o entendimento do texto, propriamente dito. Então, a gente vai ao longo, obviamente, dos estudos. Hoje, nem tanto. Hoje, mais definição de termos mesmo. Mas, ao longo dos estudos, a gente vai ver texto bíblico, entender por que se diz daquela forma, como é que se diz daquela forma, o que isso significa, e aí para partir para os debates mais profundos. Tá? Mas, como isso é um tema de teologia bíblica, tá? A gente vai ter que definir alguns termos, tá? A gente vai explicar o que é ceia aberta, o que é ceia fechada, ceia restrita, ultra restrita, o que é membresia aberta, o que é membresia mista. A gente vai falar sobre métodos de compreensão da membresia de outras igrejas. A gente vai definir alguns termos aqui para que sirvam de parâmetros para a gente poder seguir no estudo para as próximas aulas, tá? Mas, antes de definir os termos propriamente dito, a gente vai entender
batismo e membresia da igreja. Por que que este é um debate importante? Por que que esse é um debate importante? Tá? Nós vivemos um tempo em que a igreja se tornou mais popular, né? Hoje a profusão de igrejas é bastante grande, né? O autor ele escreve a partir do contexto americano e normalmente esse contexto é um contexto antecipado lá, né? E chega para a gente aqui na América do Sul com algum atraso. Então, enquanto agora a gente está vivendo o boom das mega igrejas no Brasil, né? Talvez nas últimas 2 décadas, os americanos já vivem o boom das mega igrejas há pelo menos umas 4 ou 5 décadas lá no contexto deles. Então, assim, da mesma forma como eles também experimentaram uma proliferação exacerbada de igrejas e de igrejas que foram surgindo, não apenas as igrejas ligadas às grandes denominações, porque o evangelicalismo americano é muito parecido com o nosso, né? Eles estão muito fundamentados ali nas principais denominações, né? Então, você vai ter, entre americanos, muitos batistas, muitos presbiterianos, muitos anglicanos, muitos metodistas. Você vai ter outros elementos, outras tradições menores, mas essas grandes tradições denominacionais que nós temos aqui também já estão lá também há bastante tempo. A rota de migração é mais ou menos essa: Inglaterra, Estados Unidos, América do Sul, né? E aí segue para outras regiões, mas basicamente o que eles têm lá, a gente tem aqui com um gap aí, com uma diferença de tempo, né? Com uma lacuna de tempo entre um e outro. Então, hoje a gente vive essa proliferação. Talvez nas últimas 2 décadas, se você é morador daqui de Porto Velho há muito tempo, você percebeu que talvez há umas 2 décadas atrás, você não visse tantas igrejas espalhadas pela cidade. Hoje você vê igrejas em todos os cantos, né? Então, por exemplo, eu lembro que alguns anos atrás, antes de casar, quando eu ia na casa da Anne, passava pela Calama ali, né? Na Calama você praticamente tinha um shopping, né, de igreja. Você tinha uma igreja numa quadra, uma igreja na outra quadra, uma outra igreja na outra quadra, e uma igreja numa esquina, outra igreja na outra esquina, né? E isso é algo que aconteceu por conta da proliferação da tradição evangélica e de uma mistura, né, de um sincretismo de tradições, né? E assim, esse pipocar não foi só de igrejas, tradicionais. As igrejas tradicionais, na verdade, têm mais dificuldade, né, de fazer isso, até porque tem uma série de regramentos, uma série de estruturas. Então, por exemplo, uma igreja batista abrir uma congregação, você normalmente precisa ter um trabalho inicial, precisa ter uma comissão da igreja, precisa ter um obreiro, alguém que fique responsável. Esse tipo de trabalho, esse tipo de dificuldade também se replica nas outras tradições, presbiteriana, metodista, né? Mais de um tempo para cá, essa burocracia foi sendo reduzida e as pessoas começaram a abrir igrejas, né? Reúne meia dúzia de pessoas, abre uma igreja, e isso fez com que você tivesse uma proliferação de igreja. Aí, como você tem uma proliferação de igreja, você tem uma migração de pessoas, né? Porque a pessoa está numa igreja, aí ela, de repente, está lá um tempo, não gostou, aconteceu alguma coisa, a liderança tomou algum tipo de atitude, a membresia tomou algum tipo de atitude, ou a igreja seguiu em uma determinada direção, aí as pessoas saem dessa igreja e vão para outra igreja, né? E aí você começa um fluxo. E aí isso começa a fazer a seguinte dificuldade, começa a trazer a seguinte dificuldade. Você tem pessoas congregando em igrejas, sendo membros da igreja, aí, de repente, ela sai de lá e ela se integra numa outra igreja, ela passa a ser membro da outra igreja, depois ela passa a ser membro da outra igreja, depois ela passa a ser membro da outra igreja. E assim, nesse fluxo, a ideia de membresia foi sendo diluída, como apenas a ideia de participação na igreja local. Então, ser membro da igreja passou a ser, basicamente, participante da igreja local. Então, se eu participo daquela igreja, eu me considero membro daquela igreja. Contudo, o texto bíblico trata do conceito de membresia do corpo como um elemento mais profundo. Membresia é parte do corpo, tá? E parte do corpo é algo que precisa ser levado mais a sério. Não dá para a gente simplesmente achar que é como se eu estivesse num sindicato e pulei para outro sindicato, numa associação eu fui para outra associação. Eu sou de um clube e agora fui para outro clube, entendeu? Ou sei lá, eu sou
da Associação dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Rondônia, mas aí a Associação dos Trabalhadores do Ministério Público do Estado de Rondônia oferece melhores condições, aí eu pulo para essa outra associação. Então, não é assim que funciona, tá? Por isso, a gente precisa entender corretamente o que significa membresia. Então, esse é um tema inevitável, tá? Mais cedo ou mais tarde, se tornará um tema inevitável para qualquer igreja. O autor vai chamar a atenção para a inevitabilidade disso. Então, isso aí é uma frase do próprio texto do livro, né? Toda igreja precisa ter uma posição a respeito. Não existe meio termo. Ou você admite pessoas não batizadas na membresia, ou não. E aí, obviamente, ele já está introduzindo a questão do tema do batismo, porque o que ele quer é estabelecer o conceito de quem é que pode fazer parte da membresia da igreja. E nesse fluxo, normalmente você tem pessoas que foram batizadas em um tipo de contexto, de repente um contexto de retiro, a pessoa foi para o retiro, aí ela teve lá uma experiência, ela não necessariamente foi discipulada, ela não necessariamente compreendeu, ela apenas teve ali um momento, e aí aproveitaram, batizaram, aí o indivíduo foi batizado, aí volta para cá. Aí, quando chega na outra igreja, ele diz, não, eu já fui batizado. Então, você vai introduzindo a pessoa no corpo, e às vezes a pessoa não passou pelo rito corretamente, ou não obedeceu à ordenança de forma correta. O ponto principal que o autor vai chamar a atenção o tempo todo é que batismo não é uma opção. Batismo é uma ordenança. Se é uma ordenança, ele precisa ser obedecido. Ele não é questionável, não é do tipo assim... e se é uma ordenança, também não pode ser feito de qualquer jeito. Então, por exemplo, muito brasileiro embarcou em muitas viagens, agora talvez tenha diminuído um pouco por conta da guerra que se acentuou lá entre Israel e a Palestina. Mas, por muito tempo, as pessoas faziam caravana para ir ser batizadas nas águas do Rio Jordão, né? Como se as águas do Jordão tivessem um poder maior. Eu até imagino que, simbolicamente, o imaginário é muito mais, o sentimento é muito mais poderoso, né? O imaginário, o simbólico é muito mais você ser batizado no rio, no mesmo rio que Jesus foi batizado, né? Ainda que, obviamente, não sejam as mesmas águas, né? Mas é o mesmo rio, é a mesma localidade, a ideia de que Cristo esteve aqui, isso tudo tem um impacto sentimental maior, tá? Mas, de qualquer forma, né, o ponto principal é que batismo é uma ordenança que precisa ser cumprida. Então, a igreja precisa ter uma posição sobre isso. Ela precisa definir o que é batismo para nós, como nós reconhecemos batismo, o que de fato é um batismo bíblico, tá? E como é que a gente exige isso da nossa membresia, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele vai chamar a atenção da importância é que isso tem um custo, tá? Tomar uma posição sobre esse tema tem um custo. E aí ele vai dizer o seguinte, autor, se você vai exigir batismo como um pré-requisito para a membresia, é melhor ter algumas boas razões para isso. Excluir da sua igreja pessoas que você acredita que são cristãs não é um problema pequeno e tende a gerar bastante resistência. Então, o ponto aqui que ele vai introduzindo dentro do debate do livro é que, na medida em que nós definirmos o que de fato é batismo, pode ser que nós cheguemos à seguinte conclusão, que alguns entre nós não foram devidamente batizados. E se não foram devidamente batizados, precisam ser batizados ou excluídos do corpo. Está entendendo o problema? Porque aí começa a gerar uma dificuldade teológica. E aqui, por isso que eu estou chamando a atenção, porque a gente está saindo da piscina das crianças e entra da piscina dos adultos. Tá? Porque o tema é sensível e é necessário. Só pode fazer parte do corpo de Cristo quem de fato foi regenerado, quem de fato reconheceu Cristo como único e suficiente Salvador e foi batizado. Tá? Então, nesse sentido, a gente precisa entender corretamente isso para poder estabelecer algum tipo de prática ou de compreensão, para que a gente simplesmente não transforme o batismo num mero simbolismo temporário esvaziado, que, em certo sentido, a gente tem feito. Tá? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero me batizar. Aí as pessoas são batizadas. Aí, pouco tempo depois, a pessoa sai da igreja, ou vai para outro lugar, ou vai para outra região, ou região assim, não, vai para outra tradição, vai para outra igreja, vai para outra denominação. Então, esta ideia de que o batismo é apenas uma espécie de rito simbólico
que é outra coisa que a gente também tem feito aqui, só para você ter um paralelo de ideia, é o que a gente acaba fazendo, tá, de uma maneira geral, com a prática de apresentar crianças no templo. A gente tem tornado isso também uma espécie de rito simbólico que eu tenho que resolver, para como se eu não tivesse sendo impedido de ter acesso a uma espécie de bênção espiritual diferente. Entendeu? Então, as pessoas tendem até a achar que apresentar criança na igreja é para o substituto do batismo infantil, e não é. Tá? São duas coisas diferentes. Batismo infantil para a Igreja Católica é uma coisa, apresentar crianças para nós é outra coisa, não é um substituto um do outro. Inclusive, tradicionalmente, a gente instrui os nossos seminaristas, e eu me incluo nessa turma, que foi instruída assim, de, ao informar a igreja o que vamos fazer, dar a explicação, fazendo um comparativo com a tradição católica de batizar crianças. Eu já fiz isso algumas vezes aqui na igreja, mas eu tenho repensado isso porque são coisas diferentes. Nós não apresentamos crianças porque não batizamos crianças. Tá? Nós apresentamos crianças ao Senhor porque isso é algo que nós entendemos que faz parte da tradição do texto bíblico, e isso não tem nada a ver com o batismo. Tá? Isso é outra coisa. Tá? Então, nesse sentido, a gente precisa compreender corretamente as coisas, e quando a gente começa a assumir posição, a gente tem que estar disposto a pagar um certo custo. Tá? Existe um custo de tomar uma posição sobre determinados assuntos. Esse custo pode ser de compreender corretamente, e com isso nós temos que fazer ajustes entre nós mesmos, tá? Ao mesmo tempo que precisamos compreender o tema para até mesmo estabelecer, e o custo disso pode ser que pessoas que estão entre nós, ou pessoas que estão se achegando, pessoas que que chegarão depois, em algum outro momento, possam estranhar isso, porque o normal hoje é as pessoas saírem de uma igreja, irem para outra e simplesmente se integrarem à igreja, como se fosse, de novo, uma questão de associação. Tá? Outra questão que o autor chama a atenção aqui, das razões, é uma razão de eclesiologia versus cultura. Tá? Ele vai dizer assim: como discutiremos no próximo capítulo, por diversas razões a membresia aberta nos parece, de maneira instintiva, o mais correto nos dias de hoje. Membresia aberta eu vou explicar mais para frente, mas é a ideia de que você recebe no corpo pessoas que não foram batizadas da forma como você, igreja, entende que é o batismo. Tá? Então, um caso clássico, e para não ficar na repetição eterna em relação aos nossos irmãos presbiterianos, eu vou usar hoje os anglicanos, que é o mesmo tipo de tradição de batismo. Então, por exemplo, um anglicano chega à nossa igreja e pede para se tornar membro, e ele foi batizado quando criança. Tecnicamente, para nós, biblicamente, aí tecnicamente entendo o que eu estou dizendo, teologicamente para nós, ele não foi batizado, entendeu? Então, se ele não foi batizado, ele não pode ser recebido como membro da igreja. Entendeu? Então, vocês estão vendo o dilema teológico? Diga, irmão. Sim, entendeu? Então, aí você tem essa questão, né? Então, a Selma foi batizada 3 vezes, pelo que eu sei, né? Na igreja católica, na igreja presbiteriana e depois na igreja batista. Então, se batismo salva, né? Ela está resolvida, né? Mas de qualquer forma, então, culturalmente, para que a gente não tenha dificuldades, né, a gente acaba aceitando, né? Então, o autor propõe esse debate porque, em um certo sentido, culturalmente, a gente acaba recebendo. Não, né, porque ninguém duvida que um presbiteriano é convertido. Tá? Nenhum batista ou uma outra tradição evangélica qualquer vai duvidar que um presbiteriano, que um anglicano, que alguém que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de fato é convertido. A questão é que a conversão é o primeiro passo, o segundo passo é a integração ao corpo. E a integração ao corpo é feito pelo batismo. Tá? O batismo é uma ordenança. E aí, se nós entendemos que o batismo é de uma forma, eu não posso simplesmente receber no meu corpo, no corpo local,
alguém que é de outra tradição, que não segue essa mesma ideia. Eu sei que o assunto, para nós, parece um tanto quanto exclusivista, até mesmo, como é que eu posso chamar, como é que eu posso dizer? Cerceador, né? A ideia parece ter que a ideia, não, a gente está criando um clube fechado, ninguém pode entrar. A ideia não é essa, tá, gente? A ideia é que a gente entenda o que é de fato o batismo. E a partir do momento que a gente entender corretamente o que significa batismo, a gente tomar uma posição como igreja, né? E olha, nós entendemos biblicamente, fundamentados, assim, assim, assado, porque isso é uma honestidade nossa para com o texto, não é só simplesmente aceitar o padrão cultural. Ah, não, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. E esse amálgama de esse sincretismo de muitas tradições tem gerado dificuldades muito grandes na igreja, porque a ideia nossa acabou sendo apenas volume. A gente precisa ter volume de pessoas, precisa ter gente, precisa ter quantidade de gente na igreja. E aí, nesse processo de ter uma quantidade de gente na igreja, a gente acaba criando um desenvolvimento teológico fraco, e nesse desenvolvimento teológico fraco a gente forma igrejas fracas, e aí as igrejas fracas produzem membros fracos, discípulos fracos, e os ventos de doutrina vêm, as confusões vêm, e aí a gente vive o caos que a gente vive hoje. De novo, vou usar aqui um exemplo que é corolário dessa situação toda. Então, por exemplo, talvez os irmãos tenham visto, eu já citei em outra aula aqui, a questão aí de uma determinada igreja no bairro do Alphaville, em São Paulo, que tem lá uma área VIP, né, para os membros da igreja. E a área VIP não é só área VIP com base, sei lá, no cargo que você frequenta na igreja. É área VIP paga, entendeu? Então, assim, é do tipo, você paga um valor tipo show mesmo. Eu comprei área VIP. Gente, isso é o caos, entendeu? A gente chegou no fundo do poço da ignorância teológica, entendeu? Então, assim, não dá para chamar de igreja, entendeu? Não dá para chamar de igreja. Por mais que tenha nome na igreja, por mais que quem suba no palco se chame de pastor, entendeu? Por mais que as pessoas sejam batizadas, por mais que essas pessoas depois saiam de lá e vá para outras igrejas, né? Não dá para chamar de igreja uma igreja dessa, entendeu? Porque assim, é pegar o texto de Tiago, rasgar todinho, né? Ignorar, né? O texto de Tiago. Quando Tiago é muito claro, ele diz assim, quando o rico chegar na igreja de vocês, você não vai chamar ele e dizer assim, assente-se aqui, para que você fique mais perto da mesa, e pega o pobre que já estava ali, que chegou primeiro, e fala, você senta lá no fundo ou senta nos pés do rico aí. Entendeu? Gente, é exatamente isso que está se fazendo. Então, assim, a pobreza teológica que a gente vive é fruto de uma fraqueza de estudo, de compreensão. Igreja não é brinquedo, igreja não é associação, igreja é o corpo de Cristo na Terra. E se é o corpo de Cristo na Terra, a gente precisa entender que ela tem um valor supremo, porque é por ela que Cristo morre. Então, a gente precisa levar a sério tudo que tem a ver com ela. E esse é um ambiente propício para isso, para a gente estudar, debater, entender, discutir, questionar, avaliar se realmente o caminho é assim, se tem que ser tão extremado, se dá para ser menos extremado. Essas coisas todas a gente vai fazer ao longo da série de estudos, ao longo da série de compreensões. Mas o ponto é, a nossa eclesiologia, o nosso entendimento do comportamento da igreja, do que é a igreja, como é que a igreja se constitui, ela não pode ser pautada pelo padrão cultural. Ela tem que ser pautada pelo padrão bíblico. Tá? Ele vai chamar a atenção também, outro ponto, a questão do problema da membresia aberta. Ele vai chamar, a membresia aberta é essa membresia que aceita pessoas de qualquer origem. Né? Então, de onde quer que o indivíduo venha, ele é recebido como membro da igreja. Tá? Basta que ele se integre àquela igreja local. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, do ponto de vista teológico, como você escapa da conclusão de que você nega na prática o que afirma acreditar sobre o batismo? Como você escapa da conclusão de que sua igreja está efetivamente fazendo do batismo uma opção em lugar de uma ordem? Porque o que ele vai chamar a atenção dentro do contexto do livro lá é que ele está dizendo o seguinte, olha, se eu recebo alguém na minha congregação, se eu afirmo como congregação que batismo é a porta de entrada da igreja, e batismo é para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e confessam
diante da comunidade que agora confessam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e por isso vão ao batismo, porque confessaram, tá? Então, nesse processo, o que acontece? Ele vai dizer, se você define isso e depois aceita pessoas que vieram para a sua congregação e passaram por batismos que não exigem a confissão pública de fé, como especialmente as tradições pedobatistas, que não exigem a confissão pública, porque o batismo é da criança, a criança não confessa, né? Depois ela vai chegar a uma determinada idade, na tradição preteriana, na anglicana também, de que ele vai fazer uma profissão de fé diante da congregação. Mas essa profissão de fé é posterior ao batismo. Se nós entendermos que a profissão de fé é anterior ao batismo, e assim definimos tradicionalmente, como é que eu posso agora aceitar alguém que fez o processo inverso? Né? E aí, no fim das contas, o que eu estou dizendo, o que chama atenção, é que eu estou dizendo é que, na verdade, eu não acho que o batismo seja uma ordenança, que o batismo é apenas uma opção. Tá? Então, esse é um problema da ideia de você ter a membresia aberta. E ele vai tratar dos problemas de ter uma membresia aberta, né? De você receber como membro da igreja qualquer pessoa que tenha vindo de outras tradições sem analisar como essa pessoa se integrou ao corpo. No contexto geral disso aqui, tá? Nos arredores do debate todo, está a natureza da igreja. Tá? Quem é a igreja de verdade e o que é a igreja de verdade. Por isso que eu acho que é um tema que é relevante para a gente debater, porque, no fim das contas, o que a gente está debatendo aqui é o que é a igreja. E esse é um ponto que a gente precisa definir com muita tranquilidade, com muita certeza, para que a gente possa desenvolver-se como igreja corretamente. Tá? Outro tema, outra questão, outra razão, ele vai falar sobre a questão do governo da igreja. Ele vai dizer, olha, a maneira como uma igreja é estruturada, governada e constituída é importante para o Senhor da igreja. Ele falou muito sobre isso em sua palavra. Esse é um outro ponto interessante que às vezes a gente ignora. Cristo fala sobre a constituição da igreja. A Bíblia revela-nos elementos sobre o que é a igreja, como a igreja é constituída, quem pode fazer parte da igreja, como tratar aqueles que não podem fazer parte da igreja. Isso aqui tem outros desdobramentos. Não é o assunto principal, o assunto aqui é integração, é entrada na igreja, né? É batismo, mas esse mesmo tipo de questão a gente trata em relação à disciplina. Por exemplo, a disciplina bíblica foi ignorada nos dias atuais. Ninguém mais pratica disciplina bíblica. O que se pratica hoje é uma espécie de punição por pecado ou por falha, alguma coisa tipo... chama de disciplina bíblica, por exemplo, o irmão que é do louvor, aí deu uma tropeçada, aí, não, você vai pegar a disciplina agora, você vai pegar um tempo de banco. Tá? Isso não é disciplina, gente. Disciplina bíblica é exclusão do corpo. Tá? Disciplina bíblica é exclusão do corpo. Por quê? Porque aquele indivíduo, reticentemente, manteve uma posição de não se integrar ao corpo, não se submeter às ordenanças do corpo. E aí é o indivíduo que pecou e não se arrepende. Entendeu? Porque se o indivíduo pecou e se arrepende, não tem que disciplinar, você discipula, é outra coisa. Tá? Mas disciplinar, não. Então, a perca das compreensões do que a Bíblia chama de disciplina faz com que a gente crie esses Frankensteins que a gente vai tendo e os problemas vão se desenvolvendo a partir disso. Tá? Então, como Cristo fala sobre essas coisas, como a Bíblia nos ensina sobre o que é a igreja, quem pode fazer parte da igreja, como integrar-se à igreja, a gente então precisa estudar e debater isso com a seriedade devida. Tá? Vamos lá. Partindo para a segunda parte aqui. Então, qual é o tema central? Qual é a questão central, tá? Que o autor vai debater ao longo de todo o livro? O batismo é necessário para a membresia e para a ceia do Senhor? Então, o batismo é necessário? Essa é a pergunta que vai guiar todo o desenvolvimento do livro. O que ele vai dizer é o seguinte, em um único ponto, neste livro defendo que, de acordo com as Escrituras, o batismo é necessário para a membresia da igreja e para a participação na ceia do Senhor, que é um constante e efetivo sinal da membresia, e isso é tudo. Então, o ponto que o autor vai tratar ao longo de todo o livro é como a Bíblia nos leva a entender que o batismo é necessário para que alguém se torne membro da igreja, e como o batismo é necessário para que essa pessoa participe da ceia. Tá?
para que ela participe da ceia, que também é outra ordenança que a gente vai diluindo por causa das práticas culturais. Por exemplo, eu entendo que as crianças têm que participar do momento da ceia, mas se a criança não é batizada, ela não deve participar da ceia. Tá? E aí, muitas vezes, no elemento cultural, a gente quer introduzir a criança na participação da ceia, dando um pedacinho, dando um pouquinho, para que ela experimente ali alguma coisa, apenas por um elemento cultural. Mas se a criança não foi batizada, se ela não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se ela não discerne o corpo, ela não pode participar daquele elemento. Então, assim, eu entendo que as crianças têm que estar aqui para aprender visualmente, olhando o que nós estamos fazendo. Né? E com isso, elas começam a questionar: o que é isso? Por que estão fazendo? O que significa isso? E assim a gente vai. Então, o ponto principal é que, ao longo do tempo, a gente deixou mais que elementos culturais nos levem a mudar os nossos paradigmas do que propriamente entender por que o texto bíblico exige esse tipo de comportamento. Tá? Então, o corpo é um elemento que precisa ser trabalhado corretamente. As nossas crianças não são integradas ao corpo porque são nossas filhas. Nós não somos pedobatistas. Tá? Nós somos credobatistas. Nossas crianças são abençoadas porque fazem parte da nossa casa, a casa que tem uma aliança com o Senhor, por isso elas recebem bênçãos provenientes disso, mas elas não estão integradas ao corpo, por isso a gente tem que evangelizar as nossas crianças. Por isso a gente tem que falar do evangelho para elas, explicar quem é Jesus, levá-las a entender que elas têm que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o quanto antes elas confessarem, mais cedo nós começamos a trabalhar a fé no coração delas. E à medida que a fé vai se desenvolvendo no coração delas, à medida que a fé vai se desenvolvendo no coração delas, vai chegar um momento em que elas vão ter um discernimento melhor, vão poder descer as águas batismais, e a ceia não será apenas comer um pedacinho de pão, e agora é bolacha, né, porque a gente usa aquele kitzinho aqui, e tomar um suquinho de uva, entendeu? A ceia vai ser uma obediência a um memorial estabelecido pelo nosso Senhor, para nos lembrarmos da sua morte, da sua ressurreição e anunciarmos que Ele vai voltar. Então, a ceia alimenta a minha esperança. A ceia alimenta a minha fé, de que ainda que as coisas estejam difíceis, toda vez que eu faço aquilo, eu me lembro, Cristo vai voltar. Ele morreu, ressuscitou e vai voltar. Então, nesse sentido, deixa de ser apenas um momento de comer um elemento estranho, né? Porque tem lá o pãozinho, aquela coisa que é distribuída, e passa de fato a ter um simbolismo. Agora, se nós não resgatarmos o simbolismo para nós mesmos, certamente a gente não vai conseguir transmitir isso para as nossas crianças. Certamente a gente não vai conseguir fazer com que elas entendam isso. Porque se desde cedo aquilo para elas é um negócio que elas vão conseguir só porque estão sentados ao nosso lado, isso vai se esvaziando. Tá? E aqui eu entendo, tem muita gente na igreja que dá um pedacinho para o filho, a minha filha mesmo já belisca ali com a mãe, alguma coisa, entendeu? Eu mesmo participei disso quando era criança, mas o que eu quero é que a gente comece a entender isso de uma maneira mais profunda, tá? A não esvaziar o sentido das coisas, a não simplesmente deixar que o elemento cultural nos faça esvaziar o sentido de um elemento que é espiritual. Tá? Então, a gente precisa olhar para isso com maior carinho. Tá? E, obviamente, como pastor, eu não estou censurando ninguém, eu não estou dizendo que você está errado, que você está em pecado, que você está... não vai acontecer com a criança aquilo que o apóstolo Paulo diz, é por isso que muitos dormem no meio de vocês, tal, né? O que sofrem as consequências de não discernir o corpo. Eu não estou dizendo isso, não estou jogando praga não aqui, tá? A ideia só é que você compreenda que o assunto ele é mais sério, tá? Ele não é um assunto que a gente resolva assim, simplesmente a partir de uma perspectiva cultural, certo? Então, entendido aqui qual é o nosso ponto principal, a gente pode agora estabelecer alguns termos aqui
algumas condições. Então, eu vou aqui para uma parte mais técnica, definir alguns conceitos. Você precisa guardar esse conceito. Recomendo você pegar, no livro tem uma tabela que o autor fez, tá? Então, eu recomendo você pegar essa tabelinha, dar uma marcada nela, e porque esses são conceitos que ele vai utilizar ao longo do livro, ao longo do desenvolvimento do debate. Esses são conceitos que a gente, do ponto de vista do debate teológico, utiliza eles sempre. Então, primeiro, a gente vai definir o que é membresia aberta e o que é membresia restrita, tá? Membresia aberta permite que pessoas não batizadas ou batizadas quando crianças, tá? E aí lembra que, tradicionalmente, de novo, lembrando lá da história dos batistas, né, até mesmo os absurdos que os nossos primeiros batistas cometeram, né, do autobatismo, tudo era porque eles não reconheciam o batismo que eles haviam recebido como criança como um batismo válido, tá? Então, o pedobatismo, de qualquer tradição para nós, não é um batismo válido. Tá? O batismo válido para o cristão, para o batista, é o batismo da crença, tá? Daquele que confessa. E aí, tradicionalmente, lá no início da nossa história, dos batistas, o que aconteceu? Como todos eram anglicanos, haviam sido batizados quando criança, o problema maior é que agora eles precisavam ser batizados quando adultos. E aí o primeiro deles, né, o John Smith, né, que é o primeiro, ele vai e se auto-batiza, né, porque como ele não reconhecia também que os ministros anglicanos eram ministros, de fato, realmente bíblicos, e ele apenas reconhecia que ele era um ministro genuinamente bíblico, então aí ele se auto-batiza, né, e aí depois ele batiza o resto da congregação. Mas aí a congregação olha e diz que esse negócio de autobatismo não está certo, porque a Bíblia não tem autobatismo, né? Paulo, que é Paulo, não se autobatizou, né? Jesus, que é Jesus, não se autobatizou, né? Então, aí tem uma briga interna entre eles, aí o Smith é batizado de novo, aí a igreja é batizada de novo. Então, os primeiros batistas tomaram muitos banhos, né? Batizaram muitas vezes, até entenderem corretamente como é que era o procedimento para poder definir uma tradição que foi se perpetuando aí. Então, membresia aberta é essa membresia que, em tese, recebe qualquer pessoa, desde que ela já tenha sido parte de uma outra igreja, passado por algum tipo de batismo, seja pedobatismo, seja um batismo, por exemplo, eu lembro que quem acompanha aqui o pessoal do Jesus Transforma, do trabalho de recuperação, sabe que muitos deles são batizados, né? Mas a grande maioria deles é batizado naquele processo de recuperação das drogas ali, né? E você, de fato, não sabe se aquilo é uma fé genuína ou se aquilo é apenas uma tentativa de sair daquela situação de dependência, né? E aí o que acontece? Muitos são batizados. Tanto que a igreja de Filadélfia tem uma resolução interna, e aí é um problema, olha só os problemas teológicos, tá? Aí é uma crítica, inclusive, quando estava lá, a gente trouxe o debate. Esses irmãos são batizados, mas eles não são integrados no corpo, entendeu? Eles não são parte da membresia da igreja. Entendeu? Então, o indivíduo é batizado, mas não se torna membro da igreja, entendeu? Porque tem os desdobramentos também legais, né? Porque a partir do momento que você tornou membro da igreja, ele é parte da membresia votante, uma série de coisas. Mas do ponto de vista teológico, você já tem um problema sério. Como é que eu batizo alguém e não integro essa pessoa ao corpo? Como é que essa pessoa foi batizada, mas não é parte do corpo? Entendeu? Então você tem um problema teológico. Na verdade, o batismo foi apenas um banho ali, entendeu? Ele não tem ele não completou a sua. Então, nesse sentido, você tem essa ideia de membresia aberta, tá? Uma membresia que recebe qualquer tipo de pessoas que tenham passado por algum tipo de batismo, tá? Sem que você faça uma avaliação correta do batismo que foi realizado.
O cuidado maior aqui não é a gente criar uma espécie de legalismo no sentido de que, a partir do momento que a pessoa foi batizada, ela precisa dar provas de que teve transformação. É óbvio, entenda aqui, deixa eu tentar formular o raciocínio correto. É óbvio que a pessoa que integrou o seu corpo, confessou Jesus Cristo como seu Salvador, ela precisa começar a desenvolver o fruto do Espírito. Né? Isso é natural. Contudo, dependendo da origem dessa pessoa, essa caminhada é mais difícil, entendeu? Então, especialmente uma pessoa que é viciada, que é adicta, ela não vai do dia para a noite acordar e simplesmente aquilo não vai mais fazer parte da realidade dela. Então, altos e baixos são esperados, especialmente nesse tipo de contexto. O problema maior aqui é a gente analisar lá atrás, entendeu? Essa pessoa, de fato, podia ser batizada? A conversão era realmente genuína? Ou é apenas uma resposta emocional a um momento temporário? Entendeu? Então, essa é a questão maior. Ao mesmo tempo, eu também tenho muita dificuldade em nós criarmos uma espécie de mega, ultra regramento para chegar ao batismo. Tá? Porque, biblicamente falando, o eunuco não passou pela classe dos batizandos. Entendeu? A classe de batizandos do eunuco foi uma conversa que a gente não sabe quanto tempo durou, mas é uma conversa que... na carruagem ali. O Felipe viu ele lendo, perguntou, a conversa entabulou, ele explicou para o eunuco entendeu e falou, ok, entendi. Está aqui a água, posso ser batizado? E aí o que Felipe responde, olha, se você crê, então nada te impede. E aí ele é batizado. Tá? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado, a gente também não pode ir para o extremo oposto do tipo, não, fazer um preparatório de 1 ano e meio para saber se o indivíduo... Historicamente, a igreja passou por várias ondas nesse processo. No início, era muito simples. Por exemplo, pregação de Pedro. Os homens se convertem e 5.000 homens são batizados naquele mesmo dia, entendeu? Então, assim, ninguém nem teve classe de preparatório para batismo. Tá? Historicamente, o que vai acontecendo? Depois de um tempo, a igreja começa a sofrer os reveses da perseguição. E por conta dos reveses da perseguição, o que acontecia? Muitos infiltrados, como a igreja se reunia escondida, ela tinha ali não só apenas o seu local de reunião secreto, como também a biblioteca da igreja. Já disse para os irmãos que o mundo no primeiro século, segundo século, quando a igreja está se desenvolvendo, ninguém tem aplicativo com 10 versões da Bíblia no seu celular. Ninguém tem Bíblia em casa. Tá? O que você tem, na verdade, são pergaminhos que a igreja adquire com muita dificuldade, né? Na grande maioria das vezes. Não é completo. Tá? Às vezes você tinha cópias, né? Não se tinha cópias do Antigo Testamento todo, você tinha cópia de um texto ou outro. Tanto é que, por exemplo, no caso do eunuco, ele está com a cópia de Isaías apenas, ele não está com o texto todo. Entendeu? E a partir de Isaías é que Tiago faz todo o panorama e explica para o eunuco a verdade do Evangelho até chegar em Jesus Cristo. Tá? Mas o ponto é que a igreja, com muito esforço, montava uma biblioteca com as suas cópias. Né? E aquilo era um tesouro da igreja. Então, muitas vezes, o que acontecia? Infiltrados viam, né, se integravam na igreja, descobriam onde é o local, denunciavam para as autoridades iam lá, prendiam, queimavam a biblioteca da igreja, tá? Prendiam os irmãos, e assim, na perseguição, o que aconteceu? Para, de fato, a resposta da igreja foi, para, de fato, ver se as pessoas realmente queriam fazer parte daquilo ou se eram infiltrados, estendeu-se o período de integração. Então, o trabalho de catequese começou a ficar um pouquinho mais extenso, né? Fazendo encontros, primeiro encontros fora da igreja, depois isso aí dentro do relato histórico. Mas a gente não vive esse contexto. Tá? Naquele contexto você tinha essa realidade. Nosso contexto é um contexto de liberdade. Então a gente precisa achar um meio termo aí. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tá? A gente precisa achar um meio termo saudável, bíblico, para nem simplesmente estar com a porteira aberta, né? Do tipo, entra todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, também não criar 10.000
portas desnecessárias para que as pessoas fiquem tendo dificuldade e desistindo no meio do caminho até a hora de entrar na igreja, né? Então, assim, a gente precisa achar esse meio termo aí, tá? E eu entendo que, de uma maneira geral, com sabedoria, a gente já está bem próximo desse meio termo, como igreja, né? Mas eu acho que a gente pode dar uma afinada aí, uma ajustada nas percepções, para que a gente possa ter uma compreensão mais profunda sobre membresia, sobre entrada na igreja, significado do batismo, significado da ceia, essas outras coisas. Tá, membresia aberta eu já expliquei. Membresia restrita, o que ele chama de membresia restrita, o que a gente entende como membresia restrita, tá? Ela vai exigir o batismo, esse batismo do crer, né, como crente, para a membresia da igreja. Então, só é membro da igreja aquele que confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, aquele que se torna parte do corpo a partir do batismo, e o batismo a partir da confissão pública anterior ao batismo, tá? Ceia aberta, restrita e ultra restrita, tá? São algumas nomenclaturas. Ceia aberta vai seguir o mesmo padrão, tá? Da ideia de membresia aberta, permite que pessoas não batizadas ou batizadas quando crianças participem da ceia do Senhor, tá? Então, por exemplo, se irmãos de outra congregação estivessem conosco aqui, congregação presbiteriana, anglicana, estivessem conosco, participariam da ceia, porque a ceia é aberta, tá? Nesse sentido. Então, inclusive, até hoje é assim que nós temos tratado aqui na igreja, né? A gente não tem tido uma definição mais restrita em relação a isso. Tá? Mas, de qualquer forma, a ceia aberta permite que pessoas não batizadas ou batizadas quando infantes participem da ceia do Senhor. E aqui você tem até um desdobramento também da ideia de apenas a confissão, basta a confissão de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador para participar da ceia, não exigindo, talvez nem em alguns casos de ceias mais abertas, né, nem exigindo que a pessoa tenha de fato passado pelo batismo anterior, mesmo o batismo da crença, o batismo de confissão, né? Ceia restrita requer o batismo como crente para participar da ceia do Senhor. Então, a ceia restrita, que é o padrão das igrejas batistas de uma maneira geral, tá? É a ceia restrita, exigir que para participar da ceia do Senhor você tenha sido batizado, mas batizado a partir da confissão de pecados, tá? Confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessei diante da igreja a fé, fui reconhecido pela igreja, fui batizado, então aí eu participo da ceia, tá? E a ultra restrita, tá? A ultra restrita é aquela de que somente os membros da igreja local, tá, podem participar da ceia, tá? Só aqueles que são membros da igreja local, que foram recebidos na igreja local, podem participar da ceia. Historicamente falando, a igreja começa pelo ultra restrito, tá? Ela começa pelo ultra restrito, aí ela vai migrando até o aberto, tá? Historicamente falando. Por exemplo, há relatos ali no período dos pais da igreja que o culto funcionava assim. Você tinha o culto, toda a liturgia do culto, acabava-se o culto, né? E nas tradições, especialmente nas tradições onde você realiza a ceia em todos os cultos, a ceia é o último elemento do culto. A ceia é a última etapa do culto, né? Aqui, tradicionalmente, a gente faz isso também, né? Depois da pregação, a gente realiza a ceia. Mas, de uma maneira geral, a ceia é sempre o fechamento, né, do culto. É parecido até com o que os católicos fazem, né? A Eucaristia é a última etapa da missa, né? Mas, historicamente, o que acontecia? Quando acabava a parte do culto público, a liderança convidava os não membros da congregação a se retirarem, fechavam-se então as portas e aí a igreja local participava da ceia do Senhor. Essa é a ceia ultra restrita. Algumas tradições ainda adotam a ceia ultra restrita, mas de uma maneira geral, as igrejas estão entre restrita e aberta, né, que são os dois padrões ali. Outra expressão que o autor vai usar é a comunhão ocasional, tá? O que é a comunhão ocasional? É a posição na ceia, participação na ceia do Senhor em uma igreja da qual não é membro, sendo membro de outra igreja. É a ideia de que eu estou congregando numa igreja X porque por alguma contingência e aí eu participo da ceia naquela igreja. De novo, vamos expandir aqui as compreensões, tá?
historicamente, como é que a gente tem olhado para a igreja, como a membresia da igreja, tá? A gente tem olhado para a membresia da igreja como apenas a ideia da igreja universal, tá? E não a universal do reino de Deus, tá? Universal que eu digo é a igreja que seria, que abrange todas as igrejas de Cristo na Terra. Então, quando você se integra ao corpo, na maioria das vezes a gente pensa nesse corpo universal, nesse corpo católico, né? E, de novo, católico não é o católico romano, mas nesse corpo que integra todas as igrejas. Contudo, a Bíblia fala desse corpo, mas a Bíblia trata sempre do corpo local. Tá? Na grande maioria dos textos, a Bíblia considera o corpo local, porque o corpo local tem valor, e tem um valor alto, um valor muito grande. Tá? Então, por exemplo, quando você olha para as cartas de Apocalipse, quando o anjo do Senhor escreve as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, há orientações, há reconhecimentos e há reprimendas para cada igreja, tá? Para cada uma delas. Ainda que as pessoas daquelas igrejas façam parte dessa igreja universal. Entendeu? Então, há uma preocupação com o comportamento e com a ligação do indivíduo na igreja local. Então, por exemplo, os irmãos da igreja de Laodiceia são repreendidos na condição de membros da igreja de Laodiceia, porque lá eles estavam cometendo algum tipo de compreensão equivocada. Os irmãos da igreja de Filadélfia são enaltecidos na condição de membros da igreja de Filadélfia, entendeu? E assim o texto vai tratando das igrejas locais. Por exemplo, o apóstolo Paulo traz repreensões para a igreja de Corinto. O apóstolo Pedro vai fazer orientações para uma igreja universal. O apóstolo Paulo escreve para os Colossenses. João escreve para igrejas de maneira geral. O apóstolo Paulo trata com a igreja de Tessalônica. Já Tiago escreve para uma igreja universal. Então, ainda que a Bíblia trabalhe com esses dois conceitos, ela nunca ignora a igreja local. Então, por exemplo, quando você é integrado a uma igreja, você está integrado ao corpo de Cristo naquela igreja. Isso precisa ter valor, isso precisa ter algum tipo de preocupação. Então, se eu estou integrado a um corpo, o local onde eu tenho que me alimentar é com o corpo. Tá? É com o corpo. Então, nesse sentido, quando a gente chama atenção para essa comunhão ocasional, a atenção que o autor está chamando a ideia aqui é que não é só, eu entendo, eu estou viajando, estou na igreja, foi um domingo à noite numa igreja B, e lá foi servir a ceia, aí eu não vou participar porque eu não estou na minha igreja. Tá? Não é isso. Tá? A ideia é que essa comunhão ocasional ela não pode ser levada como um padrão de vida, entendeu? Ela não pode ser o meu padrão como comportamento cristão. Do tipo, não, onde eu estou, tudo bem, porque eu estou ligado ao corpo de Cristo. Tá? Então, quando você se integra ao corpo, o seu lugar é no corpo, e você precisa atuar e agir dentro daquele corpo. Diga-me. Não, o autor chama atenção para esse problema a partir da perspectiva dele lá, quando ele chama atenção para outros nomes lá, nomes presbiterianos lá. Ele vai falar do Kevin DeYoung, que é um pastor americano, um presbiteriano, bastante influente, autor de muitos livros. E aí vai fazer. Mas esse é um tema que você precisa, que a gente está discutindo e conversando. Ele vai tratar disso ao longo da carta, ao longo do livro, perdão. Ele vai tratar desses assuntos, mas o ponto aqui não é a gente se antecipar aos problemas, é ir compreendendo o contexto e o assunto para a gente poder olhar para essas questões e entender que nós estamos desenvolvendo uma compreensão mais aprofundada do tema e entender. E o autor chama atenção para isso. Ele disse, olha, esse é um problema dos batistas. Tá? Ele vai dizer, esse é um problema dos batistas. Tá? Porque é para nós que isso tem valor.
entendeu? Assim como, por exemplo, se eu chegar numa igreja presbiteriana, eu não serei, se eu me integrar a uma igreja presbiteriana, eu não serei ordenado ao ministério pastoral, tá? Porque eu não sou formado em um seminário presbiteriano. Da mesma forma, assim como eles têm as tradições deles lá e por causa das explicações deles, a gente precisa ter o nosso entendimento sobre o que nós entendemos a partir do texto bíblico e tomar posições. Eu não estou antecipando aqui, dizendo que a gente vai fazer um édito aqui a partir de hoje, está cortado meio mundo aqui, só... Eu não estou dizendo, o que eu quero é que a gente entenda o texto, entendeu? Que a gente entenda o que significa isso. Até para que, se naturalmente nós chegarmos a alguma conclusão, a gente chegue a essa conclusão com tranquilidade, sem nenhum tipo de incômodo, sem nenhum tipo de estresse, entendeu? Ó, o Gabriel pediu e depois Aham. Aham. Aí tem uma coisa mais porque é uma igreja que é pastoreada por um casal e também até a pastora. Nós Aham. também participamos da ceia lá também. E ela também falou isso. A mesa não é dos membros, a mesa é do Senhor. Entendeu? Nessa questão da ceia, eu creio que há uma abertura muito grande das igrejas tradicionais, né? E ser mais aberta. Uhum. Então, Uma mais restrita. Uhum. Agora, tem no caso da Universal, da Igreja Universal de Deus, ela é aberta, abertíssima. Aham. E até para quem não é batizado, participa da ceia. Aham, A sim. reunião deles, eles terminam com uma ceia. E você, se você for batizado ou não, eles aceitam Aham. que você participe. Não, a comunhão ocasional não é um problema aqui, ela só não pode ser um padrão, entendeu? O que a atenção que o autor chama é que ela não pode se tornar uma espécie de padrão de comportamento. Tipo, eu vou aonde der e por aí participo, entendeu? Né? Uma coisa é contingencialmente, por exemplo, passei uma temporada no Canadá. Obviamente você vai ter que comungar em algum lugar, entendeu? Porque como participante do corpo universal, eu preciso continuar me alimentando de Cristo, não apenas com o receber da palavra, mas também com participação nas ordenanças. E aí lembra, gente, que a ordenança, e isso é difícil para a gente batista, tá? Porque nós batistas olhamos para a ordenança apenas como memorial, e o memorial apenas como uma memória do que aconteceu. Mas a Bíblia não trata a ceia apenas como um memorial. A Bíblia trata a ceia como um momento em que a igreja se alimenta do Senhor. Entendeu? Então tem um elemento que ultrapassa as percepções de apenas um evento, tá? Aquilo alimenta a minha fé, aquilo não é místico, tá? Quer dizer, não é místico no sentido de esotérico. É místico no sentido de que você não compreende exatamente todo o significado daquilo, tá? E a gente precisa dar o valor devido. Mas o ponto aqui é, você obviamente vai precisar participar da comunhão em algum momento, e aí, eu estou fora de casa, então eu participo onde eu estiver. A questão é que eu não posso simplesmente tratar como se isso fosse o padrão de comportamento, entendeu? Tipo, eu não me integro ao corpo. Então, se eu não me integro ao corpo, talvez eu não faça parte desse corpo universal, entendeu? Então, a ideia é que você precisa se integrar ao corpo. Acho que a Vani... Não, depois ele vai fazer a análise dos textos bíblicos. Uhum. Não, sim, os dois primeiros capítulos são estabelecimento de fundamentos teóricos a partir do que ele propõe na discussão. Ao longo do livro, ele vai fazer a análise dos textos bíblicos propriamente dito. Né? Diga, irmão.
Aham. Eles emitem uma carta de recomendação. Uhum. O membro vai a uma determinada igreja e apresenta aquela carta. Aham. Nesse sentido, por exemplo, não que ele integre aquela congregação, mas ele participa, inclusive, Aham. da ceia ali. Teria algum problema com relação a isso? Não, até isso, talvez até você possa considerar um tipo de comportamento salutar, no sentido de que a liderança de uma igreja local informa a liderança de outra igreja, dizendo, olha, este membro, essa pessoa, está integrada ao corpo. Ela está integrada ao corpo aqui na igreja, ela participa e por uma ocasião, uma situação, ela está lá. Isso é um tipo de comportamento que valoriza o que significa ser membro de uma igreja, entendeu? Porque, de novo, o grande problema do debate todo que o autor vai propor é que, em algum sentido, a gente esvaziou o significado de membresia da igreja. Hoje, ser membro da igreja é só frequentar a igreja, entendeu? Aí, nesse processo de frequentar a igreja, eu perco uma série de coisas que significa, de fato, ser membro de uma igreja. E se nós, obviamente, por exemplo, entre batistas, tá, por que a gente troca cartas de membresia? Porque eu pressuponho que lá na minha igreja irmã, da mesma tradição denominacional, a pessoa foi discipulada e ensinada nos mesmos padrões teológicos que nós. Por isso é que você, num ato de confiança de uma igreja para com a outra, diz, olha, receba essa pessoa como membro da sua igreja, porque esta pessoa foi batizada, confessou Jesus Cristo, é membro dessa igreja, e agora, por uma contingência, ela está congregando na sua igreja. Não é só uma troca de, sei lá, de passe, entendeu? Eu estou trocando como se fosse futebol, jogador de futebol, trocando de time, entendeu? Existe um elemento mais profundo de compreensão. Olha, eu estou informando a outra igreja de que o irmão é membro dessa igreja, parte do corpo, confessou Jesus Cristo como seu Salvador, muitas vezes foi batizado naquela igreja, e agora, por uma contingência, ele está indo lá. Porque, senão, o natural, o correto, era o pastor daquela igreja sentar com aquele indivíduo e fazer todo o processo de admissão com ele, entendeu? Para saber se, de fato, a pessoa confessa Jesus Cristo como seu Salvador, se ela reconhece as mesmas confissões de fé que aquela igreja, se ela confessa a fé como aquela igreja confessa, entendeu? Porque, senão, você dilui o valor do que significa ser membro da igreja. Você passa a tratar apenas... E aí, quando essa questão o indivíduo vai viajar, pastor, eu vou viajar, eu vou ficar um mês lá, vou congregar na igreja X. Tal. E, você pode escrever uma carta de recomendação? Ok, eu não vejo nenhuma dificuldade com isso. Acho até um tipo de preocupação salutar para com o corpo, de uma maneira geral. De novo, tá, gente? A gente está saindo da piscina das crianças, de ficar discutindo apenas batismo de um ponto de vista texto-prova, tá? Que é o que o autor até chama atenção. Olha, aqui não é uma questão de provar a necessidade do batismo. Tá? O debate é o que de fato é batismo. Tá? Qual é o tema que está sendo tratado aqui? É o que de fato é batismo, o que de fato é ceia. O que significa ser membro da igreja. Não é uma sequência de texto-prova, tipo, o batismo é uma ordenança porque Jesus Cristo disse na grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso a gente já sabe. Tá? O que a gente precisa agora é entender o que de fato é batismo. Tá? Mas vamos para frente aqui, que eu ainda tenho mais alguns pontinhos aqui, já são 11h30. A posição aberta restrita exige o batismo para membresia na igreja, mas permite que pessoas não batizadas participem da ceia do Senhor. Que é a ideia que a maioria das igrejas batistas adota. Tá? Então, para ser membro da igreja, se você não foi batizado, tem que ser batizado. Ou se você tem que ter sido batizado em alguma outra igreja. Mas para participar da ceia, você basta ser membro de outra igreja. Basta ser membro de alguma outra igreja ou estar ligado ao corpo em alguma outra igreja. Tá? E aí, independente de qual a tradição. Tá? Então, por exemplo, na grande maioria das igrejas, presbiterianos participariam da ceia, anglicanos participariam da ceia e assim por diante. Tá? Duas questões centrais aqui que o autor vai tratar ainda ao longo desse período, tá? Que a gente já foi reforçando e eu quero só trazer alguns textos dele. O primeiro é que o batismo é uma exigência eclesial, ou seja, só batizados podem ser membros da igreja. Isso ele vai debater ao longo da carta e ele vai seguindo no seguinte caminho, não da carta, não do livro, ele vai seguir no seguinte sentido, de que, de forma geral, os defensores da membresia aberta afirmam bem como assumem
que o batismo não possui nenhuma relação particular com a igreja. Em vez disso, é simplesmente um problema pessoal de obediência a Jesus. Aí aqui ele descreve a visão oposta à sua, tá? Aqui está descrevendo a visão oposta dele. Ele não é isso que o autor acredita. O que ele acredita é que, por outro lado, os defensores da membresia restrita sustentam que o batismo é a cerimônia de iniciação na igreja visível e que este é o motivo decisivo pelo qual pessoas não batizadas não devem ser admitidas na membresia. Então, essa é a tese que ele vai defender ao longo do livro, dizendo que é o seguinte, que o batismo é uma exigência eclesial. Para fazer parte da membresia da igreja, você tem que ser batizado. Tá? Não há outro caminho. O caminho é o batismo. Tá? Quem defende uma membresia aberta entende que o batismo é apenas uma questão de ordenança pessoal. Por exemplo, eu já conheci pessoas na caminhada de fé aí que simplesmente entendiam que não, eu não quero ser batizado. E aí, a gente conversando com ela, por quê? Não, porque eu não quero, porque eu não acho necessário. Ela falou assim, mas como assim? Baseado no quê? Não sei, porque não é obrigatório, porque não é exigido. Não, meu irmão, é obrigatório, é exigido. Mas batismo não salva. Ok, batismo não salva, de fato, mas o texto bíblico diz, aquele que crê e for batizado. Entendeu? O eunuco, quando terminou o seu período ali de evangelização, a resposta natural dele é, quero ser batizado. Quando acabou a pregação de Pedro, Pentecostes, os irmãos perguntam para Pedro, né, os judeus, irmão, o que nós faremos? Ele, sejam batizados, recebam o Espírito Santo e arrependam-se de seus pecados. Entendeu? Então, o batismo não é negociável, o batismo é uma ordenança. Tá? Então, ele é uma exigência eclesial. Ou seja, para ser membro de uma igreja, a pessoa precisa ser batizada. Tá? Segundo tema, a segunda questão central aqui é a relação entre batismo e ceia, e membresia. Tá? Qual é a inter-relação teológica entre batismo e ceia, e a ceia do Senhor e a membresia da igreja? E aí o que o autor aqui vai falar? Descrevendo aqui as ordenanças, como as ordenanças criam a realidade da membresia. Veremos que o batismo e a ceia do Senhor são sinais efetivos da membresia da igreja. Eles criam a realidade eclesial para a qual apontam. O batismo une a muitos e a ceia do Senhor faz com que esses muitos se tornem um. Isso é uma frase que ele vai repetir algumas vezes ao longo do livro. A ideia de que o batismo une aqueles que estavam dispersos, tá? E a ceia faz com que esses se tornem um, de fato. Esses que foram dispersos se tornem um corpo só, porque todos nós estamos comungando do mesmo corpo, participando do mesmo corpo, unidos no mesmo corpo. Essas expressões não são só palavras bonitas que o autor bíblico escolhe, elas têm um significado. De novo, já falei para os irmãos lá atrás, o texto bíblico não tem palavras aleatórias. Toda palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela está lá porque precisa estar. Então, quando o autor diz que nós somos unidos em um só corpo, tá? Isso tem que ter um valor para nós, isso tem que ter uma compreensão para nós, com seus devidos desdobramentos. Ele continua, veremos então que não somente o batismo possui a forma eclesial, mas a membresia da igreja tem uma forma batismal e eucarística, né? Ou seja, a membresia ela é formada pelos batizados. O corpo comungando é um corpo de batizados, é um corpo daqueles que obedeceram à ordenança bíblica. Tá? Então, há uma interdependência, ou seja, para participar da ceia, tem que ser batizado, para integrar no corpo, tem que ser batizado. Entendeu? Então, nesse sentido, ele vai defender isso ao longo do texto, e aí, obviamente, a partir da perspectiva da compreensão batista sobre batismo e ceia. E aí é certo que nós vamos aos textos bíblicos para analisar cada um deles, para fundamentar toda essa ideia. Tá? Então, finalizando, ele vai reconstruindo as fundações. Ele vai fazer uma afirmação que, olha, não há mandamentos bíblicos explícitos, então é necessária uma descrição teológica holística. Ou seja, a Bíblia não tem mandamentos claros nesse sentido. Para ser membro da igreja tem que ser batizado, para fazer parte da ceia do Senhor tem que ser batizado. Não há um texto claro sobre isso. Por isso que a gente precisa fazer uma análise holística, uma questão de teologia bíblica. Eu preciso olhar todo o contexto bíblico, entender como é que isso é tratado para chegarmos a esse tipo de afirmação e conclusão. A questão é muito mais do que apenas citar versículos bíblicos.
é preciso reconstruir uma compreensão teológica abrangente do relacionamento entre ordenanças e a membresia da igreja, pois a forma eclesial do batismo e a forma batismal da membresia têm sido negligenciadas. Então, em algum sentido, o autor chama a atenção para um problema. A gente não pode negligenciar o que significa batismo, quem é que é o objeto do batismo e quais são as consequências do batismo para a igreja. Então, essa reconstrução é necessária porque as lentes culturais individualistas distorceram a percepção dos laços entre a ordenança e a igreja, tornando essencial um esforço para reforçar as fronteiras eclesiológicas e preservar o evangelho. Só finalizando aqui o último comentário, porque depois eu vou só fazer um resumo do que a gente vai ver nos capítulos seguintes. Tá? Essa reconstrução é necessária, tá? Porque, em algum sentido, a gente individualizou a experiência de fé. Tá? Então, ou seja, hoje o padrão nosso e o padrão brasileiro é que o crente que a fé é uma experiência individual. E a Bíblia não trata dessa forma. Tá? A Bíblia não trata a fé como uma experiência individual. A fé é uma experiência em corpo. Tá? A igreja do Senhor, pela qual o Senhor verteu o seu sangue, morreu na cruz, é um grupo de indivíduos que foi chamados para viver em conjunto, segundo regras e adaptações daquilo que o Senhor orientou para nós. Então, nesse sentido, ainda que você tenha a sua experiência individual, essa experiência ela tem que ser corroborada, ela tem que ser completada, ela tem que ser até mesmo validada pela experiência corporal, pela experiência em corpo, pela experiência com a corporatividade, o corpo como um todo. Tá? Nós somos chamados a fazer parte de um corpo, nós não somos chamados a ser indivíduos isolados, soltos, vivendo a nossa experiência de fé. Nós somos chamados a fazer parte de uma membresia de igreja. Tá? Aí se você vai chamar essa membresia se vai chamar a igreja de reunião nos lares, se você vai chamar de denominação, se você vai botar uma placa, se você não vai botar uma placa, se você vai botar numa casa, se você vai construir um templo, isso aí são outras questões. Isso aí é periférico. Tá? Mas, no fim das contas, a igreja ela é um mandamento do Senhor. E se ela é um mandamento do Senhor, tá? Se ela é um mandamento do Senhor, a gente precisa entender como essa igreja, de fato, se apresenta, como essa igreja, de fato, se comporta, como essa igreja, de fato, se constitui. Porque, senão, a gente está fazendo outras coisas. E aí a gente está deixando que os elementos culturais formem o nosso imaginário sobre aquilo que Deus tem apresentado para nós. Então, nesse sentido, a gente vai muito mais do que apenas citar textos bíblicos, nós vamos estudar cada um deles para compreender os fundamentos eclesiológicos da membresia da igreja, para entender os fundamentos eclesiológicos da ceia do Senhor, a fim de que a gente possa compreender corretamente como funciona a igreja, como a gente entende a igreja e como a gente vai se comportar diante dessa realidade. Finalizando aqui, quais são os nossos próximos passos, tá? No capítulo 2, que a gente vai ver na semana que vem, a gente vai preparar o terreno, questionando a plausibilidade da questão da membresia aberta. Então, a gente vai discutir na semana que vem a questão da membresia aberta. No capítulo 3, a gente entra na teologia do batismo e a fé se tornando pública. Então, a gente vai adentrar em mais textos bíblicos, discutindo mais mesmo exegese e interpretação de texto bíblico. Capítulos 4 e 5, nós vamos ver a forma eclesial do batismo, aliança e reino, e aqui tem um tema que eu acho assim, que é interessantíssimo para a gente entender, coisa que a gente discute pouco, compreensão de aliança, compreensão de reino, como é que a igreja está para a aliança, está para o reino, tá? A igreja é o reino, a igreja é um símbolo do reino, é um sinal do reino. São coisas que a gente vai ver, capítulos 4 e 5. Capítulo 6, batismo e ceia, união e renovação. A gente vai ver a ligação entre batismo e ceia. Capítulo 7, membresia, sinais efetivos. Capítulo 8, síntese do argumento, ele vai dar uma finalizada, né? 9 e 10, ele vai trazer objeções e contra-argumentos, ou seja, ele vai abrir o debate, né, para outras percepções. E, no fim, capítulo 11, vai propor algumas aplicações práticas de como nós pegarmos tudo isso que a gente estudou ao longo desses 11 capítulos, desses 10 capítulos, e aplicarmos na realidade da igreja. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu sei que talvez tenham muitas dúvidas, mas a gente vai... algum comentário? Tá? A ideia é nós sentarmos e estudarmos juntos. Tá?
Então, eu quero que você venha disposto a ler, estudar, debater, discutir, entender, para que nós, como igreja, desenvolvamos a nossa percepção eclesiológica sobre batismo e sobre ceia do Senhor. Diga, irmão. Aham. Aham. Uhum. Aham. A ideia é mais ou menos essa mesmo. É nós, como igreja, darmos um passo além no que a gente já tem feito há algum tempo já, estudado texto bíblico, estudado questões doutrinárias, questões teológicas, mas o meu convite é nós darmos, a ideia inicial, é sair ali da piscina rasa e começarmos a ir para a piscina mais funda, porque vai exigir um pouco mais da gente, tá? Vai exigir um pouco mais da gente, mas eu entendo que para o desenvolvimento da igreja, isso é primordial. E, de fato, existem temas que a gente pode simplesmente deixar de lado ou passar para uma discussão posterior, mas eu acho que a natureza da igreja, especialmente se tratando de batistas, tá, é a razão da nossa existência. A gente só existe como tradição porque a gente se levantou para discutir a natureza da igreja. Tá? Historicamente falando, os batistas só existem porque um grupo de irmãos olhou para o outro grupo de irmãos e disse, olha, tem coisa que a gente está fazendo aqui que não está na Bíblia. Entendeu? E eu quero fazer o que está na Bíblia. E do jeito que a gente está fazendo, não bate com o que o texto bíblico está dizendo. E aí esse grupo vai se formando. Então, até mesmo em honra à nossa própria tradição histórica, a gente precisa olhar para aquilo que a gente afirma e dizer assim, de fato, é isso que nós queremos, é isso que nós afirmamos, é isso que nós entendemos. Se nós vamos ter restrições, se nós vamos ter exceções, a gente vai definir isso, vai compreender e vai, como igreja, estudar e crescer. Tá? Eu sei que o tema pode parecer um pouco árido, tá? Mas fiquem tranquilos porque o autor é um autor... ele escreve de maneira muito simples, tá? Não é difícil a leitura, não é pesado, ele não vai te encher de termos técnicos e de discussões profundadas e teológicas. É uma leitura pastoral, é uma leitura eclesiológica mesmo, para você trabalhar mesmo dentro de contexto de igreja mesmo. Tem muita nota de rodapé, em alguns momentos, você pode se socorrer delas, mas a maioria das notas de rodapé é de explicações de coisa, não é de citação de artigo, de livro, de fontes bibliográficas para você ficar meio bitolado, caçando outras fontes, mas tem bastante coisa para você desenvolver. E assim, eu entendo que esse é um assunto que vale a pena o nosso esforço, a gente investir um tempo nisso para desenvolvimento de igreja. E esse não é um daqueles assuntos que, no final das contas, a gente diz assim, que o que importa é Jesus,
tá? Porque isso é um tipo de reação que me incomoda bastante, né? Existem temas que demandam atenção, e aí a gente precisa de debate disso, de entender, analisar, e aí me incomoda muito quando chega no final a pessoa diz, mas o que importa é Jesus, né? Porque assim, como se todo debate não tivesse validade nenhuma, né? E esse é um assunto que, assim, no final, a gente não dá para chegar e dizer, mas o que importa é Jesus, né? De fato, a gente está discutindo porque importa entender o que é batismo, o que significa ser membro da igreja, o que significa fazer parte do corpo, o que significa participar da ceia, como isso tem impactos para nós como igreja, como povo de Deus, como corpo de Deus, como corpo de Cristo, qual é a nossa relação com outras percepções, e aí isso forma uma identidade, tá? Identidade batista não tem a ver com cantar hinos do cantor cristão ou do hinário para o culto cristão, tá? Que muitas vezes a nossa discussão se resume a isso, não? A identidade batista é porque a gente canta hinos do cantor cristão. A identidade batista é muito mais do que isso. Isso, na verdade, nem sequer faz parte da ideia do identitário batista. Tá? A hinologia batista não define a tradição. A nossa tradição tem a ver com a nossa compreensão de membresia da igreja, ceia do Senhor, batismo, quem é que é parte desse corpo, quem é regenerado, quem não é regenerado, e os seus desdobramentos teológicos. Certo? Mais algum comentário? Se não, vamos encerrar. Quero convidar você para a semana que vem ler. Ao longo da semana você pode ler. Ao longo da semana você pode ler o livro inteiro, tá? Fica tranquilo. Mas semana que vem a gente vai debater o capítulo 2, tá? A gente vai debater o capítulo 2, a gente vai debater um pouco sobre a questão da membresia aberta, quais são as suas dificuldades, a plausibilidade ou não dela, e nós vamos trabalhar isso na semana que vem, certo? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Nós te agradecemos por cada pessoa aqui representada, aqui presente conosco. Agradecemos porque temos uma igreja que tem prazer em estudar a Tua Palavra. E eu peço que o Senhor aqueça o nosso coração, aqueça sempre o nosso desejo, a fim de que possamos continuar caminhando nessa direção, de fato sermos uma igreja que ama as Escrituras, que compreende elas e vive a partir delas. Então, dá-nos a sabedoria para estudarmos esse conteúdo da melhor maneira possível. Orienta-nos, dá-nos iluminação, dá-nos compreensão das propostas que são feitas no livro, dá-nos a capacidade de argumentar com elas, de entendê-las, de refutá-las se for necessário, de estabelecer compreensões corretas, reafirmar compreensões que já tenhamos desenvolvido ao longo de nossa caminhada de fé, para que saiamos desse processo mais fortes, mais embasados, e que esta igreja possa, de fato, moldar discípulos à imagem e semelhança de Jesus, moldar discípulos para o reino, e que nós possamos servir ao Teu reino da melhor maneira possível. Leva-nos em paz aos nossos lares, tem misericórdia de nós, prepara-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então vamos à noite, culto, e teremos ceia do Senhor hoje à noite.